Olá! Seja bem-vindo ao canal Mental Impulse. Se você está aqui, significa que você quer ser melhor, individualmente, financeiramente e socialmente. Parabéns! Você faz parte da pequena porcentagem de pessoas no mundo que toma essa atitude. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam na compreensão, foco e mentalização das informações. Essa é a 15ª parte de Quem Pensa, Enriquece, de Napoleão Hill. Passo número 10. Em direção à riqueza. Mistério da transmutação sexual. Você verá como qualquer pessoa pode dirigir suas reservas de energia sexual para auxiliar o impulso à prosperidade. Compreenderá como as mulheres ajudam os homens a terem sucesso e como aproveitar integralmente essa antiga verdade. O significado da palavra transmutar, em linguagem simples, é mudar, ou transformar um elemento ou forma de energia em outra. A emoção sexual causa um estado de espírito. Por ignorância do assunto, esse estado de espírito é geralmente associado ao estado físico. Devido a influências impróprias, às quais a maioria das pessoas foi sujeita, ao adquirir conhecimentos sobre sexo, as coisas essencialmente físicas influenciaram-lhes demais a mente. A emoção sexual traz consigo a possibilidade de 3 potenciais construtivos. 1. Perpetuação da espécie. 2. Conservação da saúde, como agente terapêutico não tem igual. 3. Transformação da mediocridade em gênio, pela transmutação. Transmutação sexual é simples e facilmente explicada. Significa desviar a mente de pensamentos de expressão física para pensamentos de outra natureza. O desejo sexual é o mais poderoso dos desejos humanos. Impulsionado por esse desejo, o homem desenvolve agudeza de imaginação, coragem, força de vontade, persistência e capacidade criadora, desconhecidas noutras circunstâncias. Tão forte e estimulante é o desejo de contato sexual que as pessoas correm, voluntariamente, risco de vida e reputação para satisfazê-lo. Se dominada e dirigida para outros campos, essa força motivadora mantém todos os atributos de agudeza de imaginação, coragem, etc., que poderão ser usados como poderosas forças criadoras na literatura, na arte, ou em qualquer outra profissão ou ofício, inclusive, é claro, na acumulação de riquezas. A transmutação da energia sexual exige o exercício de força de vontade, é verdade, mas a recompensa vale o esforço. O desejo de expressão sexual é inato e natural. Não deve e não pode ser subjugado ou eliminado. Mas deve receber vazão, através de formas de expressão que enriquecem o corpo, a mente e o espírito do homem. Se não lhe demos essa forma de vazão, pela transmutação, esse desejo procurará vazão por canais puramente físicos. Pode-se represar o rio e controlar-lhe as águas durante algum tempo, mas ele logo forçará uma saída. O mesmo vale para as emoções sexuais. Podem ser submergidas e controladas por algum tempo, mas sua própria natureza faz com que estejam sempre procurando meios de expressão. Se não forem transmutadas em esforço criador, encontrarão vazão menos digna. O poder impulsionador do sexo. Feliz é, sem dúvida, a pessoa que descobriu como dar vazão à emoção sexual, através de uma forma de esforço criador. Pesquisas científicas revelaram esses fatos significativos. 1. Os homens mais realizadores são os de natureza sexual mais desenvolvida, homens que aprenderam a arte da transmutação do sexo. 2. Os homens que acumularam grandes fortunas e conseguiram reconhecimento notável na literatura, arte, indústria, arquitetura e nas várias profissões, foram motivados pela influência de uma mulher. A pesquisa da qual surgiram essas descobertas devassou as páginas de biografias e da história, num período de 2000 anos. Onde quer que houvesse evidência relativa às vidas de homens e mulheres de grandes realizações, esta indicava, de modo convincente, a natureza sexual altamente desenvolvida que possuíam. A emoção sexual é uma força irresistível, contra a qual não pode haver a oposição de um corpo imóvel. Levados por essa emoção,
os homens adquirem o dom do superpoder de ação. Compreenda esta verdade e captará o significado da afirmação de que a transmutação sexual contém o segredo da capacidade criadora. Destrua as glândulas sexuais, seja no homem ou no animal, e terá removido a principal fonte de ação. Como prova, observe o que acontece ao animal castrado. O touro se torna dócil como a vaca, depois de sexualmente alterado. A alteração sexual extingue no macho, seja homem ou animal, todo o espírito de luta. Estímulos mentais bons e maus. A mente humana responde aos estímulos, através dos quais pode ser afinada para altos graus de vibração, conhecidos como entusiasmo, imaginação criadora, desejo intenso, etc. São os seguintes os estímulos a que a mente responde mais livremente. 1. Desejo de expressão sexual. 2. Amor. 3. Desejo ardente de fama, poder, ganhos financeiros ou dinheiro. 4. Música. 5. Amizade entre gente do mesmo sexo ou de sexos opostos. 6. Aliança de mente superior, baseada na harmonia de duas ou mais pessoas, que se aliam para um progresso espiritual ou temporal. 7. Sofrimento mútuo, como o que experimentam os que são perseguidos. 8. Autossugestão. 9. Temor. 10. Narcóticos e álcool. O desejo de expressão sexual encabeça a lista de estímulos, como o que mais acelera a mente, movimentando as rodas da ação física. 8 desses estímulos são naturais e construtivos. 2 são destrutivos. A lista é apresentada com o intuito de possibilitar-lhe um estudo comparado das fontes principais de estímulo mental. Desse estudo logo se verá que a emoção sexual e, com grande vantagem, o mais intenso e poderoso estímulo mental. Um sabichão afirmou que gênio é o homem que usa cabelos longos, come comida esquisita e serve de alvo aos piadistas. Definição melhor de gênio é o homem que descobriu como aumentar a intensidade do pensamento a ponto de poder comunicar-se, livremente, com fontes de conhecimento fora do alcance do grau de pensamento comum. A pessoa que pensa quererá fazer algumas perguntas referentes a essa definição de gênio. A primeira pergunta será: como é possível a comunicação com fontes de conhecimentos fora do alcance do pensamento comum? E a seguinte: há fontes de conhecimento conhecidas, ao alcance apenas de gênios e, se for assim, o que são tais fontes e, exatamente, quantas podem ser alcançadas? Oferecemos provas, pelas quais você poderá garantir suas próprias, através de experiências. Ao fazê-lo, responderemos ambas as perguntas. O sexto sentido: imaginação criadora. A realidade do sexto sentido tem sido estabelecida razoavelmente. O sexto sentido é a imaginação criadora. A faculdade da imaginação criadora não é usada pela maioria das pessoas, durante a vida toda, e se usada, geralmente é por mero acidente. É relativamente pequeno o número de pessoas que usa, deliberadamente e com propósito premeditado, a faculdade da imaginação criadora. Os que usam essa faculdade voluntariamente, com compreensão perfeita de suas funções, são gênios. A faculdade da imaginação criadora é o elo direto entre a mente finita do homem e a inteligência infinita. Todas as denominadas revelações a que se fazem referências no reino da religião e todas as descobertas de princípios básicos ou novos, no campo das invenções, têm lugar através da faculdade da imaginação criadora. Um plano elevado de pensamento. Quando passam pela mente ideias e conceitos popularmente chamados de pressentimentos, esses provêm de uma ou mais das seguintes fontes. 1. Inteligência infinita. 2. Subconsciente, onde se acham armazenadas todas as impressões sensoriais e impulsos de pensamento, que algures tenham chegado à mente através de qualquer dos 5 sentidos. 3. Da mente de outra pessoa, que acabou de liberar o pensamento ou a representação de uma ideia ou conceito, através do pensamento consciente. 4. Do depósito subconsciente de outra pessoa. Não existem outras procedências para se receber ideias inspiradas ou
Pressentimentos. Quando a ação cerebral foi estimulada por um ou mais dos 10 estímulos mentais, seu efeito é o de elevar o indivíduo muito acima do horizonte do pensamento comum, permitindo-lhe uma visão de distância, escopo e qualidade de pensamentos, fora do alcance do plano inferior, que costuma ocupar quando imerso na solução de problemas de negócios e rotina profissional. Ao ser levado a esse nível mais alto de pensamento por qualquer forma de estímulo mental, o indivíduo ocupa, relativamente, a mesma posição que aquele que, num avião, ascendeu a alturas que lhe permitem ver sobre e além da linha do horizonte, que lhe limita a visão, em terra. Além disso, enquanto se acha nesse plano elevado de pensamento, o indivíduo não está embaraçado ou atado por nenhum estímulo, que circunscreva ou limite sua visão, enquanto luta com os problemas de ganhar as 3 necessidades básicas de alimentação, vestuário e abrigo. Ele se acha num mundo de pensamento, em que os pensamentos comuns, dos dias rotineiros, se encontram tão eficazmente afastados quanto as montanhas, os vales e as outras limitações da visão física, ao elevar-se ele num avião. No plano elevado de pensamento, a faculdade mental criadora tem absoluta liberdade de ação. O caminho está aberto para o funcionamento do sexto sentido. Torna-se receptivo a ideias, que, em nenhuma outra circunstância, poderiam chegar a alcançar o indivíduo. O sexto sentido é a faculdade que marca a diferença entre o gênio e o indivíduo comum. A voz interior. A faculdade criadora se torna mais alerta e receptiva aos fatores que se originam fora do subconsciente, quanto mais essa faculdade é usada e quanto mais o indivíduo nela confia, exigindo-lhe impulsos de pensamento. Essa faculdade só pode ser cultivada e desenvolvida pelo uso. Aquilo que se conhece por consciência, opera inteiramente através da faculdade do sexto sentido. Grandes artistas, escritores, músicos e poetas se tornam grandes porque adquirem o hábito de confiar na vozinha suave, que lhes fala no íntimo, pela faculdade da imaginação criadora. É fato sabido, de todos que têm imaginação viva, que as melhores ideias vêm das chamadas intuições. Há um grande orador que só atinge a grandeza quando cerra os olhos e começa a depender completamente da faculdade da imaginação criadora. Quando lhe perguntaram por que fechava os olhos bem antes de chegar ao clímax da oratória, respondeu: "O faço porque então falo através de ideias que me vêm de dentro." Um dos financistas americanos de maior sucesso e mais conhecido tinha o hábito de fechar os olhos durante 2 ou 3 minutos, antes de tomar uma decisão. Ao lhe indagarem por que o fazia, replicou: "Com os olhos fechados, consigo inspirar-me numa fonte de inteligência superior." Fabricando ideias. O falecido Dr. Elmer Hua Gates, de Chevy Chase, Maryland, criou mais de 200 patentes, muitas das quais básicas, pelo processo de cultivar e usar a faculdade criadora. Seu método é tanto significativo quanto interessante para quem quiser atingir o status de gênio, a cuja categoria o Dr. Gates pertencia, sem dúvida nenhuma. O Dr. Gates foi um dos dentistas realmente grandes, embora pouco alardeado. Em seu laboratório possuía o que chamava de sala de comunicação pessoal. Era praticamente a prova de som e arrumada de modo a poder excluir toda a luz. Quando o Dr. Gates queria usar a força que possuía, através da imaginação criadora, entrava nessa sala, sentava-se à mesa, apagava as luzes e se concentrava nos fatores conhecidos da invenção em que trabalhava, permanecendo nessa posição até que as ideias começavam a perpassar-lhe a mente, em conexão aos fatores desconhecidos da invenção. Uma ocasião, as ideias vieram tão rápidas que ele foi obrigado a escrever durante quase 3 horas. Quando os pensamentos pararam de jorrar e ele examinou suas anotações, percebeu que continham descrição minuciosa de princípios sem paralelo entre os dados do mundo científico. Além disso, a resposta ao problema estava inteligentemente apresentada nas notas. O Dr. Gates ganhava a vida fabricando ideias, para indivíduos e firmas. Algumas das maiores firmas dos Estados Unidos lhe pagavam somas substanciais, por hora, para fabricar ideias.
A faculdade de raciocínio é muitas vezes falha por ser vastamente orientada por nossa experiência acumulada. Nem todos os conhecimentos acumulados pela experiência são preciosos. Ideias recebidas pela faculdade criadora merecem muito mais confiança, pelo fato de provirem de fontes mais fidedignas que as que estão ao alcance da faculdade de raciocínio da mente. Para a continuação do livro, acesse o próximo vídeo, na playlist Quem Pensa, Enriquece, Napoleão Hill. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.